A Senhora Triste. Boa noite, pessoal do canal Terror e Chuva. Eu me chamo Wilke. Eu moro no interior do Paraná e acompanho o canal faz algum tempo. Eu irei contar um relato que eu ouvi do meu pai quando era criança. Lembro-me que tinha muito medo quando eu ouvia ele contar. Nos dias de hoje, quando eu passo pelos locais do ocorrido, sempre me vem na cabeça a história do meu pai e da Senhora Triste. Irei contar como sendo do ponto de vista dele, para que fique melhor de entender. Desde já, eu peço desculpas se me fugir alguns detalhes e tentarei ser breve. Boa noite, eu me chamo Everson e, como meu filho mencionou, sempre moramos em uma cidade do interior do Paraná onde esse relato aconteceu. O ano era 1987. Nessa época eu trabalhava para ganhar um extra como segurança em uma danceteria da cidade, que era uma espécie de final de baile para todos que saíam das outras danceterias e acabavam a noite ali. Então vocês podem imaginar o tanto de confusão que acontecia ali dentro, e por isso eu ficava sempre até o último sair. Eram mais ou menos por volta de umas 6 horas da manhã, quando eu estava indo embora para casa após virar a madrugada lá. Eu ia caminhando enquanto fazia o meu trajeto de sempre, que passava em frente ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Eu avistei uma senhora, já de idade, e ela estava chorando muito. Aquilo me incomodou bastante, pois ela estava aparentemente confusa e desesperada em prantos. Então, eu decidi perguntar se ela precisava de ajuda. Bom dia, por acaso a senhora está precisando de ajuda? Perguntei a ela. Ela chorava de maneira incontrolável e naquele momento não havia ninguém na rua além de mim para oferecer ajuda. Pedi que ela se acalmasse, que assim eu poderia ajudá-la. Então ela me olhou e disse: esqueça, meu filho. Os médicos falaram que o meu caso não tinha mais jeito. E respondi a ela: mas calma, senhora. Chorar nesse momento só irá deixar a senhora mais nervosa. A senhora tem alguém que pode vir aqui te ajudar? Algum parente ou conhecido? O meu filho já cuidou de tudo. Logo eles irão me levar para descansar. Ela falou isso e novamente caiu em prantos. Ela falando isso deveria me deixar mais tranquilo por saber que alguém iria buscá-la, mas nada disso. Eu fiquei ainda mais incomodado, pois não entendi o motivo do choro. Então perguntei a ela: a senhora quer que eu te faça companhia até o seu filho vir buscá-la? Ah, o meu filho está aqui perto. Você pode me acompanhar até ele? Sim, eu acompanho a senhora. Respondi com a intenção de deixá-la mais tranquila. No caminho, ela foi em silêncio, tentando apenas controlar o choro. Eu tentei puxar a conversa perguntando seu nome e ela respondeu que se chamava Idalina Ferreira. Mas foi tudo o que ela disse. Então, eu achei melhor não forçar uma conversa, pois sua angústia era tanta que mal podia falar. Andamos uns 3 quarteirões para cima do hospital e chegamos em frente à capela mortuária municipal, quando aquela senhora apontou para um senhor que estava lá dentro e disse que ele era o seu filho. Eu achei estranho, pois naquele horário era a única sala aberta onde estava ocorrendo um velório e tinham bem poucas pessoas. Creio que eram umas 10 ao todo. Eu achei que poderia ser que alguém da família deles haviam morrido e o filho da dona Idalina foi ao velório e depois iria buscar a mãe. Aquele é o meu filho, disse a dona Idalina, sentando-se em um banco em frente àquele lugar. Então prontamente disse que iria avisá-lo que ela estava ali, pois tudo o que queria era ir embora. Mas antes me certifiquei que ela ia ficar bem. Para vocês conseguirem imaginar a aparência daquele senhor, ele deveria ter mais ou menos uns 50 anos de idade, com um bigode largo,
com as mesmas características do apresentador Ratinho da TV. Eu fiquei um pouco apreensivo de entrar lá, sendo um estranho entrando do nada no velório. Mas mesmo assim entrei, por já estar envolvido naquela situação e, como disse, tudo que eu queria era apenas ir embora. E eu pensei comigo, pobre senhor, está aqui nesse funeral de alguém da família e com a mãe doente ainda por cima. Eu entrei no local, meio sem jeito, e disse para o senhor os sentimentos. Ele respondeu de maneira muito triste, muito obrigado, meu rapaz, e continuou dizendo, a minha mãe aguentou o quanto pôde, mas a sua doença avançou muito a um estágio que ela não resistiu. Quando ele me disse a minha mãe, a minha reação foi de espanto e instantaneamente olhei para o caixão, onde, em uma aparência pálida envolta daquelas flores, estava a dona Idalina. Eu tentei me controlar ao máximo no desespero que eu estava sentindo naquela hora. Eu me despedi rapidamente daquele senhor que com certeza achou que eu era o vigia dali da capela, pois eu estava vestido com uniforme de segurança. Muito confuso, eu saí de dentro da capela e um letreiro em cima da porta estava escrito Idalina Ferreira, para sinalizar que ela estava sendo velada ali. E eu nem tinha visto quando eu entrei lá. Olhei para o banco onde ela havia se sentado e ela não estava mais no local. Para minha sorte e desespero também, eu saí em disparada, indo em direção à minha casa. Depois disso tudo, em casa, já mais calmo, eu fui entender suas falas. Quando ela disse que os médicos falaram que o caso dela não tinha mais jeito e que o seu filho iria levá-la para descansar, eu entendi também o motivo daquele choro todo, pois ela não aceitou muito bem que não estava mais viva. Daquele dia em diante, nunca mais vi aquela senhora e nem ninguém naquelas circunstâncias que se referem ao sobrenatural. Não tenho como provar o ocorrido, mas mesmo assim, não desacredito que coisas sobrenaturais existem. Obrigado por ouvirem o meu relato e desejo a todos uma ótima noite. O apartamento na Tijuca. Boa noite, eu me chamo Aaron e a minha irmã se chama Fabienne. Somos do Rio de Janeiro. A minha família e eu passamos por coisas estranhas e assustadoras que eu quero compartilhar aqui no canal. Tudo isso aconteceu quando eu tinha apenas 19 anos de idade e a minha irmã apenas 18. Naquela época, os meus pais compraram um apartamento na Tijuca. Eles só viriam para o Rio de Janeiro no final do ano, mas como eu precisava tentar entrar na faculdade, eu vim no meio do ano. O meu pai estava em uma situação financeira boa, trabalhando nos Estados Unidos, e para que eu e a minha irmã pudéssemos estudar, ele acabou comprando apartamento. Era um ótimo imóvel, bem grande e já mobiliado. Ele veio apenas fechar o negócio e voltou para os Estados Unidos. No início, tudo parecia correr bem, mas eu ainda estava me habituando ao novo apartamento. Naquela época, a minha irmã ainda não tinha vindo morar comigo, então eu estava sozinho. Foi aí que o meu inferno começou. Em uma das noites, eu já estava deitado no escuro quando eu comecei a ouvir barulhos como se fossem vozes vindas da parede. Isso acabou chamando a minha atenção. Eu fiquei um tempo em alerta até que eu resolvi me levantar para tentar descobrir de onde vinham aqueles sons. Eu andei pelo imenso corredor e as vozes ficaram mais fortes. Eu corri e acendi a luz do mesmo. Assim que a luz foi acesa, as vozes pararam na mesma hora. Eu fiquei confuso naquele momento, mas continuei tentando entender de onde vinha o som. Depois disso, tudo voltou ao normal naquela noite. Alguns dias se passaram e aquela situação voltou a se repetir,
ficando cada vez mais estranha e assustadora. Em uma dessas noites eu tomei cuidado para não acender as luzes e fui seguindo o som que ficava mais forte. Quando eu cheguei em frente a um dos quartos, confesso que estava bastante assustado, mas também curioso. Encostei o ouvido na parede do corredor. Foi então que eu arregalei os olhos, pois ouvi algo se mover na penumbra do corredor. Pareciam duas sombras. No quarto as vozes macabras continuavam, mas eu não conseguia entender o que diziam. Era uma voz feminina e a outra masculina. Eu fiquei apavorado e sem reação. Eu até tentei me virar para voltar ao quarto, mas foi nesse momento que um osso da minha perna estalou. Assim que o barulho aconteceu, as vozes pararam imediatamente, como se soubessem que eu estava ali. Eu corri para o meu quarto, tranquei a porta e só saí de lá no dia seguinte. A princípio eu fiquei em dúvida se era algo sobrenatural ou algum invasor. Mesmo com essa situação, eu resolvi não falar nada para os meus tios. Nos dias seguintes, eu comecei a dormir com a luz do corredor acesa, mas não adiantou muito, pois eu vi sombras se projetando por debaixo da porta do meu quarto algumas vezes. Elas tinham forma humana e junto com elas, às vezes eu ouvia até um assobio. Eu nem era religioso, mas eu comecei a rezar. Às vezes isso parecia ajudar e fazia aquelas coisas sumirem. Um dia, um amigo de infância foi até a minha casa para jogarmos videogame. Após a primeira garrafa de cerveja, pedi para ele buscar outra. Alguns segundos depois, eu tomei um susto com o grito dele. Ele voltou com os olhos arregalados, dizendo que tinha visto uma mulher na cozinha que desapareceu diante dos seus olhos. Ele não sabia das coisas que eu estava passando, mas eu fiquei ainda mais assustado. Segundo ele, após cruzar o corredor e entrar na cozinha, ouviu perfeitamente barulhos de tecido sendo arrastado e passos rápidos. Quando se virou, viu uma mulher de vestido escuro bem atrás dele, que parecia vir pelo corredor indo em direção à sala antes de desaparecer. Depois desse episódio, ele voltou correndo para o quarto. Com isso me deu ainda mais certeza de que realmente havia algo sobrenatural acontecendo ali. Eu resolvi contar para ele sobre o que eu já tinha visto e ouvido no apartamento. Mas até então eu não tinha presenciado algo tão claro como ele descreveu. E foi a partir daí que as coisas só pioraram. A minha irmã estava prestes a chegar, mas preferi não comentar nada com ela para não assustá-la. Decidi esperar para ver se ela percebia algo por conta própria. Quando ela chegou e se acomodou no quarto ao lado do meu, não demorou nem 2 noites para ela vir até mim dizendo que estava ouvindo barulhos estranhos e alguém tossindo. Foi então que eu contei para ela sobre tudo o que estava acontecendo naquele apartamento assombrado. Já assustada, ela preferiu então dormir em uma das camas de rodinhas que ficava embaixo da minha cama. Eu tentei não alarmá-la, ainda mais para não piorar a situação. Alguns dias depois, ela estava no quarto dela e eu no meu. Foi quando de repente um abajur de vidro que estava em cima de um móvel ao lado da cama dela caiu nas suas costas enquanto ela estava deitada de bruços. Mas mesmo sendo de vidro, ela não teve nenhum corte. Depois disso, ela não quis mais dormir sozinha e ficou dormindo no meu quarto, na cama de baixo por vários dias. Passado mais algum tempo, estávamos deitados, conversando. Depois de voltarmos de um aniversário de um amigo, foi quando do nada aquela maldita sombra apareceu no corredor. Ela ficou parada em frente à porta e 1 segundo depois começou a se mexer, mas logo parou. Em seguida vimos a forma de uma cabeça surgindo na batente da porta. Não era possível ver o rosto, mas parecia que aquilo nos observava. Nós dois ficamos em choque, imóveis sem piscar os olhos.
Não demorou muito para aquela cabeça retornar lentamente à sombra projetada na parede, desaparecendo no corredor logo em seguida. Foi uma cena na qual eu jamais irei esquecer. Depois desse terror, tivemos alguns dias de paz e quase esquecemos que morávamos em um apartamento assombrado. A minha irmã ainda dormia no meu quarto, mas sem incidente, até que chegou um dia em que ela foi dormir na casa de uma amiga e eu ficaria lá por alguns dias. Sozinho, voltei a trancar a porta todas as noites, com receio de que aquele inferno voltasse. E é claro, ele voltou. Certa noite, eu estava na sala vendo TV quando a campainha tocou. A minha irmã estava na cozinha com uma amiga. Ela foi atender porque outra amiga havia chegado para nos visitar. Assim que elas passaram pela entrada da sala, um copo de geleia foi arremessado da cozinha em direção à sala, batendo no ombro da amiga que havia acabado de chegar. O copo caiu no chão e deslizou pela sala. Todos na mesma hora ficaram assustados e sem entender nada. A minha irmã e eu nos olhamos preocupados, percebendo que aquele inferno havia recomeçado. A minha tia mandava comida congelada para nós, a empregada dela que preparava as refeições. Ela contou que não gostava de ir até o apartamento, pois teve um dia que ela disse que sentiu algo tocar sua cintura enquanto estava no fogão. Também afirmou ter ouvido vozes, mesmo sabendo que nem eu e nem a minha irmã estávamos em casa naquele momento. Algumas vezes eu via algo escuro passar de relance, mas ao me virar, nunca havia nada lá naquele local. As coisas continuaram estranhas. Teve um dia que a empregada também ouviu um grito vindo do corredor e, assustada, foi verificar. Foi quando ela viu uma luz acesa através de uma fresta da porta e, achando que era um da gente que havia chegado, ao abrir a porta não havia ninguém. Ela ficou parada olhando, até que de repente sentiu um ar quente em seu ouvido. Isso foi a gota d'água para ela pedir à minha tia para não ir mais ao nosso apartamento, que era apenas para deixar comida na porta. Os eventos macabros continuavam e com o tempo começamos até a nos acostumar. Teve um outro dia também que o meu tio e a minha tia vieram passar o domingo conosco. Tudo estava ótimo, até que do nada, uma peça do jogo de xadrez voou e bateu no rosto do meu tio. Ele foi ao banheiro lavar o rosto e, ao olhar para a janela, viu algo escuro no reflexo do vidro e, quando se virou, a aparição simplesmente desapareceu. Chegando o final do ano, nossos pais vieram nos visitar. Não contamos nada de imediato, porém, logo eles tiveram suas próprias experiências. Teve uma noite que o meu pai acordou com um peso enorme sobre ele, mal conseguindo respirar. Já minha mãe disse que após sair do banheiro sentiu ser observada e, ao olhar no espelho, viu uma figura escura atrás dela que sumiu rapidamente. O momento mais marcante foi no aniversário do meu pai. Durante o jantar, as luzes começaram a piscar e depois ficaram fracas, deixando o ambiente alaranjado antes de normalizar. Sem contar que durante os parabéns, o som de palmas ecoou pela casa mesmo que ninguém estivesse batendo palmas. Então uma garrafa de licor voou e caiu no chão, e a tampa de uma garrafa de champanhe estourou sozinha batendo no teto. Depois disso ficamos mais um ano no apartamento, mas só que não aguentamos. Então a minha irmã e eu fomos morar com a nossa avó, enquanto terminávamos os estudos, mas nunca mais voltamos para aquele apartamento, que está fechado até hoje. Este é o meu relato. A minha irmã e eu nunca descobrimos o que causou aqueles eventos assustadores, mas talvez seja melhor assim. Naquele local descobrimos que existem coisas que realmente são espirituais. Boa noite. Encontros com o inexplicável.
Esse relato chegou até a mim através de um dos netos das pessoas que viveram essa experiência. Eram pessoas simples e trabalhadoras que por vezes tiveram encontros com coisas sem explicação. Muito disso devido à vida que levavam na zona rural, em um tempo em que as coisas eram mais simples, mas também mais difíceis. A partir de agora, a história será contada do ponto de vista do pai dessa família. Boa noite a todos no canal Terror e Chuva. O meu nome é Leocádio e a minha vida sempre foi simples, arraigada à terra. Nos anos 60, eu morava com a minha família nos arredores de Aparecida de Goiânia, no interior de Goiás. O nosso cotidiano era ditado pelo sol ardente e pela calmaria das noites estreladas. Eu e Antônia, a minha esposa, e os nossos 6 filhos pequenos vivíamos modestamente, porém felizes. Trabalhávamos duro para mantermos a nossa pequena propriedade. Durante o dia, o trabalho era dividido. Eu cuidava da roça, plantando mandioca, milho e feijão, enquanto Antônia tomava conta do quintal e das crianças, que ajudavam no que podiam. Nos tempos de colheita, toda a família se unia, transformando o trabalho em uma atividade coletiva. Apesar das dificuldades, não faltava comida na mesa, e nossas refeições eram sempre acompanhadas por risos e histórias compartilhadas ao redor do fogão a lenha. Nos poucos momentos de lazer, costumávamos sentar na mesa ao entardecer, apreciando a brisa que aliviava o calor do dia. As crianças brincavam descalças pelo terreiro, enquanto Antônia e eu conversávamos sobre os planos para o futuro, ou simplesmente desfrutávamos da companhia um do outro. Era uma vida simples, mas repleta de pequenas alegrias que nos mantinham unidos e fortalecidos diante dos desafios do sertão. A rotina nos levava ao povoado com certa frequência, fosse para comprar mantimentos ou para frequentar a missa. Como o calor durante o dia era de rachar, esperávamos o sol se esconder no horizonte para assim pegarmos a estrada. A carroça era puxada pelo nosso burrinho José, era a nossa fiel companheira nessas viagens. No entanto, essas idas tinham um peso, o medo que nossos filhos sentiam do breu da estrada. Sem lampião ou qualquer uma outra luz, apenas o brilho da lua e das estrelas guiavam nosso caminho. Antônia tinha as suas razões para evitar o uso de lampiões. O lampião atrai a alma perdida, dizia ela, e ninguém ousava contestá-la. Quando essas palavras eram ditas, logo o burburinho das crianças cessavam e o silêncio reinava até chegarmos ao povoado. Porém, numa dessas noites, tudo veio a mudar. Era uma ida à missa, e uma das nossas meninas, a Mariazinha, chorava tanto que resolvemos levar um lampião para tranquilizá-la. Com a luz trêmula iluminando o caminho, os meninos se animaram. Histórias e cantorias encheram o ar noturno. Era quase alegre, se não fosse pela estranha sensação de que a luz trazia, como se algo ou alguém nos observasse. A cerca de meia hora do povoado, avistamos algo à frente. Era um homem a cavalo, parado no meio da estrada de costas para a gente. Eu diminuí o passo do burro e quando ficamos próximos o cumprimentei. Opa, boa noite, cavalheiro. Ele se virou lentamente. O chapéu que usava foi tirado da cabeça em um gesto de respeito, revelando assim um semblante vazio. Era como se o seu rosto fosse engolido pelas sombras, mas na hora atribuí a luz do lampião e não quis alarmar a família. Senhor, vai para o povoado? Perguntei, tentando soar natural. Se quiser, pode seguir com a gente.
A resposta do homem fez um frio percorrer toda a minha espinha. Ah, faz muito tempo que eu estou por aqui sem ir a lugar nenhum, mas muito me agradaria se os senhores acendessem uma vela para iluminar o meu caminho. Ah, ok. Pois então, cavalheiro, acendemos uma quando voltarmos da missa, respondi sentindo a garganta seca. Ele em seguida agradeceu com aceno lento e seguimos o nosso rumo. Atrás de mim, as crianças ficaram inquietas, mas foi Antônia que falou primeiro. Leocádio, você não vai acreditar. As crianças estão aqui falando ao meu ouvido que aquele homem não tinha rosto. Olha lá de novo. Ô homem de Deus! Eu me virei, mas não havia mais nada. Apenas o vazio da estrada iluminada pelo lampião. O silêncio pesado havia tomado conta de todos nós. Isso até chegarmos à igreja. Na missa rezei com fervor, pedindo proteção para minha família. Na volta, como prometido, parei onde havíamos encontrado tal homem e acendi uma vela na beira da estrada. As crianças ficaram completamente apavoradas, agarradas à saia da Antônia, que apenas resmungava. Eu não disse, isso é culpa desse lampião, homem, que vocês insistiram em trazer. Eu sempre falo, homem, lampião na estrada acaba atraindo alma perdida e você nunca me escuta. O caminho para casa foi silencioso, com o peso da experiência pairando sobre todos. Nunca mais vimos o tal cavaleiro misterioso, mas a história dele ficou marcada em nós. Depois daquele dia o lampião foi aposentado e a luz da lua voltou a ser a nossa companheira nas viagens. Se aquele homem conseguiu encontrar o caminho, eu não sei. Mas o que eu aprendi naquela noite é que certas luzes podem atrair sim mais do que apenas olhares curiosos. E no escuro das estradas de Goiás, às vezes, é bem melhor deixar as sombras onde estão. Boa noite. O mistério da luz amarelada. Olá a todos, eu me chamo Valéria. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro há muitos anos em São Paulo, na cidade de Santo André. Eu irei compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo anos atrás, que até hoje me dá arrepios só de pensar. Um tio meu tinha um sítio em uma cidade afastada no interior de São Paulo. Ele morava lá com a minha tia, esposa dele, e a minha avó, que já estava bem velhinha, e foi morar com eles após descobrir um problema de saúde. Eles não tiveram filhos. Também moravam lá 2 Rottweilers, os guardiões do lugar. O nome deles eram Titã e Thor. Eles eram enormes, bravos com estranhos, mas comigo, que os conhecia desde filhotes, eram muito dóceis. Ficavam alegres quando eu aparecia. Eu passava muito tempo brincando com eles durante as férias. Eu adorava visitar o sítio. O lugar era tranquilo e o meu tio e a minha tia sempre me tratavam com muito carinho, dizendo que eu era a filha que eles nunca tiveram. Além disso, eu podia aproveitar a companhia da minha avó, ouvindo suas histórias e jogando buraco com ela nas tardes. Nos fundos do sítio, havia um galpão antigo afastado, que provavelmente datava do início do século passado. Moradores locais contavam que ele havia sido usado como alojamento para escravos que trabalhavam no engenho de cana-de-açúcar que existia ali naquele local. Já outros diziam que anos depois serviu de abrigo para os trabalhadores que construíam a ferrovia em direção a Minas Gerais. Mesmo após a construção da ferrovia, algumas pessoas teriam continuado a morar no galpão até serem expulsas pelo dono do sítio da época. Naquele ano, durante as minhas férias, como de costume, eu explorava o lugar. Sempre achei o galpão sombrio. Ele era grande, escuro e tinha uma aparência mal assombrada, parecendo cenário de filme de terror.
Eu pensava que com alguns reparos ele ficaria charmoso. O quarto onde eu dormia era amplo, com um piso de madeira e móveis antigos que davam a sensação de estar em outra época. Da janela ao lado da minha cama, eu via as árvores ao redor e ao longe o galpão no fundo do sítio. O mais bonito dessa vista era o pôr do sol, que desaparecia atrás do galpão. Se eu tivesse talento para a pintura, aquela imagem certamente viraria um belo quadro. À noite, sem televisão, eu passava o tempo todo lendo ou mexendo no meu tablet, o meu companheiro inseparável. Fora da casa não havia luz elétrica e o lugar ficava mergulhado em escuridão, iluminado apenas pelo luar quando a lua estava visível. Na segunda noite, enquanto eu estava no quarto lendo e mexendo no tablet, eu resolvi olhar pela janela. Era uma noite fria e o vento balançava os galhos das árvores. O cenário estava envolto em um breu, mas algo chamou a minha atenção. No galpão, eu vi uma luz amarelada que parecia se deslocar pelo local como se alguém estivesse carregando uma lanterna ou um lampião. Porém, eu sabia que não deveria haver ninguém ali, já que o galpão estava abandonado. No dia seguinte eu contei ao meu tio o que havia visto. Ele garantiu que era impossível haver alguém lá, pois o lugar era afastado e as portas do galpão estavam bem trancadas. Eu não vou mentir, eu fiquei cismada, mas procurei me distrair e acabei esquecendo. Algum tempo depois, ao sair para dar uma volta pelo sítio, eu lembrei do galpão e pedi a chave do cadeado ao meu tio e resolvi entrar. Chegando lá, eu dei uma olhada por fora, ainda desconfiada, mas a minha curiosidade falou mais alto. Eu entrei para dar uma olhada no interior daquele lugar. Lá dentro haviam muitos equipamentos antigos de sítio, como selas, enxadas, facões, foices, esporas, materiais de montaria, algumas roupas velhas e outros objetos. Tudo aquilo era bem antigo. Mas o que mais me chamou a atenção foi o andar de cima, pois era bem escuro e por conta do tamanho do galpão, o ambiente ficava ainda mais sombrio. No canto havia uma escada de madeira que levava até a essa parte de cima. O mais intrigante aconteceu enquanto eu andava pelo galpão, observando os objetos antigos no térreo. Foi quando, de repente, eu ouvi uma voz vindo do andar superior. Parecia estar chamando alguém ou gemendo, mas eu não consegui identificar direito. Como não havia ninguém mais por lá, quando cheguei, nem nas proximidades, eu achei estranho. Ainda assim perguntei em voz alta se tinha alguém lá em cima. Ninguém respondeu. Repeti a pergunta umas 4 vezes e nada. Bom, eu não tive coragem de subir para verificar, pois eu estava sozinha e poderia ser perigoso. Eu decidi que poderia ter sido apenas uma impressão minha e em seguida eu fui embora. Durante a noite, acabei não comentando nada com meu tio. Outros assuntos surgiram e eu simplesmente esqueci do ocorrido. Porém, antes de me deitar, olhei novamente pela janela movida pela curiosidade e, para minha surpresa, vi outra vez aquela luz amarelada no galpão. Eu até pensei comigo mesmo, amanhã sem falta eu vou até lá investigar mais detalhadamente aquele local. Quando foi no dia seguinte, após o café da manhã, vesti uma calça jeans, uma camiseta e calcei botas emborrachadas, próprias para lugares mais rústicos. Peguei um canivete e me dirigi ao galpão. Por coincidência, os 2 cachorros do meu tio, o Titã e o Thor, me acompanharam durante o trajeto, o que me deixou mais tranquila. Logo ao entrar no galpão, percebi que os cães ficaram com os pelos arrepiados
rosnando como se houvesse alguém lá dentro. A cena me deixou assustada, porém, mesmo assim, avancei com cautela, enquanto os cachorros permaneciam em alerta. No meio do galpão, ouvi novamente a mesma voz vinda do andar superior, sendo que dessa vez os cachorros correram para a escada de madeira e subiram rapidamente. Eu fiquei parado ouvindo o barulho deles correndo de um lado para o outro lá em cima. Eu peguei um lampião que estava no térreo e subi também, porém com meu coração disparado. Por precaução, levei um isqueiro para acender o lampião caso precisasse. Quando cheguei lá em cima, vi os 2 cachorros parados em um canto rosnando e avançando como se estivessem acuando alguém. Mas para minha surpresa não havia nada ali. Iluminei todo o ambiente abrindo uma das janelas e olhei ao redor. Não havia realmente ninguém, absolutamente nada. Com a claridade, os cachorros se acalmaram um pouco, mas ainda estavam com os pelos arrepiados e os olhos vidrados naquele canto. Preocupada com aquela situação, eu resolvi descer, tranquei o portão com cadeado e voltei para a casa principal com os cachorros me acompanhando. Porém, agora eles estavam mais tranquilos. Contei todo o ocorrido para o meu tio e ele me revelou que anos atrás uma pessoa havia sido assassinada naquele galpão. Disse também que de vez em quando ele ouvia barulhos por lá e que outras pessoas já relataram ver vultos durante a noite. Nas noites seguintes observei pela janela e vi novamente aquela luz misteriosa vagando pelo galpão. Eu não conseguia dormir tranquila, com medo de que aquilo me seguisse até o quarto. Eu passei vários dias dormindo com a luz acesa e acordando assustada a cada barulho ao redor da casa. Felizmente, o que quer que estivesse lá nunca saiu do galpão para me assombrar. Com o tempo, eu entendi que aquele galpão tinha um dono e que, respeitando seus limites, todos poderiam viver em paz. Embora tenha continuado com as minhas atividades no sítio, nunca mais voltei ao galpão. Embora tenha continuado com minhas atividades no sítio, nunca mais voltei ao galpão, nem mesmo com a escolta dos cachorros. Eu não quis saber quem ou que habitava o andar de cima. Esse foi, sem dúvida, o fato mais aterrorizante que eu vivenciei. Mesmo hoje, anos depois, ainda visito o sítio ocasionalmente. Quando durmo no mesmo quarto de infância, eu costumo acordar no meio da noite e olhar pela janela. E não é que aquela luz amarelada continua lá, como um lembrete de que certos limites não devem ser ultrapassados? Bom, esse foi o meu relato, espero que gostem. Eu desejo a todos uma ótima noite.